Começa agora mais um Prestando Contas especial falando dos 100 dias de mandato dos deputados estaduais. Hoje eu recebo aqui no plenário da Assembleia Legislativa o deputado Daniel José, do Partido Novo. Deputado, seja bem-vindo a esse Prestando Contas especial, começando falando um pouco do que o senhor sentiu desses 100 dias aí na Alesp. Era como o senhor pensava mesmo? Teve novidades? Como foi esse seu primeiro 100 dias aqui na casa? Obrigado pelo convite, Guga. Foi um prazer enorme estar aqui e também aqui no plenário Tiradentes, né? Então, participando agora de uma das salas que a gente mais usou durante esses primeiros 100 dias. É super legal, né? Então, tá por aqui. Bom, esses primeiros 100 dias foram 100 dias de muito aprendizado, né? Eu acho que eu posso dividir em alguns pontos uma análise inicial do que foi esses 100 primeiros dias de mandato, do meu primeiro mandato, né? Então, uma experiência muito única e que eu, enfim, estou gostando muito. O primeiro ponto, eu acho que é algumas expectativas iniciais, né, sobre o ritmo da casa, sobre a maneira como as coisas funcionam aqui na Assembleia, a necessidade sempre de acordos e, enfim, buscar entender todas as partes, ao invés de ser simplesmente uma votação que chega no plenário e é votado. Então, a gente tinha algumas expectativas, né, sobre como a casa funciona que se confirmaram, né? Esse início de legislatura a gente ainda não conseguiu aprovar tantos projetos quanto a gente gostaria, mas enfim, eu acho que isso é um ponto que já estava na conta e é um cenário com o qual a gente tem que buscar trabalhar, né? Então eu tenho considerado sempre esses pontos em tudo que eu faço, né? Eu já sei quais são os ritmos, qual é o ritmo das coisas, como estou aprendendo, né, como a casa funciona e busco operar, enfim, fazer o meu trabalho, né, de articulação, de estudos, de protocolo de projetos de lei, sempre considerando o ritmo aqui da Assembleia. Um outro aspecto que eu acho que é bastante importante é o do aprendizado. Eu, né, como iniciante, né, a gente tem buscado aprender e tentar entender como que a gente consegue funcionar melhor, né, ser mais efetivo aqui na Assembleia. E um dos pontos que a gente mais sentiu necessidade de aprendizado e que ainda está uma parte bastante inicial, né, é sobre o regimento interno. Muito importante saber muito bem o regimento interno. A gente tem estudado, mas enfim, ainda falta um pouco ainda de quilometragem para conseguir ser mais efetivo em se tratando do regimento. E por último, eu tenho me surpreendido com diversos pontos e eu tenho visto que esse lado da renovação política trouxe, sim, alguns toques diferentes para a Assembleia e eu vejo com muito otimismo, né, o que a gente tem buscado fazer lá do nosso gabinete, né, no meu trabalho nesses 100 primeiros dias. Em primeiro lugar, um trabalho sólido na Comissão de Educação, né, com posicionamentos firmes. Há uma articulação, obviamente, para que os deputados não estivessem aqui. O senhor vai ouvir. Eu tô com meu aqui tempo. a gente está numa conversa informal, a sessão ainda não começou. Isso não existe uma articulação para não ter. Por favor, pessoal. Não vou. O senhor quer fazer bonito para o secretário. Não existe uma articulação. O senhor quer fazer bonito para o secretário, está saindo feio. Eu estou aqui, inclusive mandando uma mensagem para os outros deputados agora, para eles virem e ajudar a dar quórum para que a apresentação comece o quanto antes. Então, o senhor está dando a ordem para a turma vir, a turma do senhor agora. Não, acho que todo mundo aqui pode falar porque é uma sessão informal. A gente está numa sessão informal, a Comissão de Educação ainda não começou. Desculpa, deputado Daniel, o senhor está faltando com a educação. Não, a senhora não é monopolista da palavra nesse momento. Nesse momento não, porque a sessão da Comissão de Educação ainda não começou. Então a gente está tendo aqui uma conversa. Então vamos fazer o seguinte, quem preside aqui sou eu. Mas a sessão ainda não começou. Eu presido. Aqui é uma sessão informal. Então o senhor vai fazer o jogo. Nesse momento eu não preciso pedir pela ordem para começar a falar. Pode. Não. Mas não pode. É só porque a senhora acabou de falar uma informação que não é verdadeira. A gente está chamando os outros deputados aqui, por favor. A gente está chamando os outros deputados aqui para que comece o quanto antes. Eu tenho o maior respeito pela senhora. Só não acho que a afirmação que a senhora falou é verdadeira. Por favor, deputado. Nós temos aqui uma sessão informal. Eu não quero bate-boca aqui. Eu estou dizendo que eu não quero.
Por favor. Também não quero, mas a senhora não pode ser monopolista da palavra. A palavra pode estar com qualquer um aqui agora. Depois eu passo a palavra para o senhor, Não deputado. tem, mas não tem sessão. Aqui é informal. Qualquer um pode falar o momento que quiser. O senhor não pode me calar. Essa que é a questão. Pode continuar, por favor. Não tenho problemas. Eu não quero calar ninguém. Só foi uma afirmação falsa. Porque não existe articulação nenhuma. A gente está tentando trazer os deputados. Deixa ele falar. Olha, eu... Respeito, por favor, pessoal. Vocês são professores, vocês têm que respeitar. Eu respeito. Não eleve a palavra. Não eleve a palavra. Se eu não tenho o direito de falar aqui. Aqui não começou sessão nenhuma, não. Se não começou, eu estou no exercício da minha fala. E você tem que respeitar. Essa que é a questão. Olha, ele falou. Quando eu falo... Então você faz o seguinte, vai baixar o microfone e eu vou falar. Tá? Eu vou falar. Pessoal, como vocês se sentiriam se sair daqui sem nenhuma palavra do secretário? Isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que não vai acontecer. Não é. A senhora não pode ficar incitando ao pessoal. Isso é irresponsabilidade. A gente veio aqui hoje, né, para ouvir o secretário de Educação, mostrar o seu planejamento, e a gente vai ouvir. Só precisamos de mais um deputado ou 2 deputados para dar quórum e aí sim iniciarmos a sessão. Ponto. Com todo o respeito, de uma forma tranquila, a gente vai fazer tudo direitinho. Em primeiro lugar, queria agradecer, secretário, por vir aqui até a Assembleia Legislativa, prestar contas e pela apresentação com tantos detalhes, mostrando de maneira muito clara qual que é o direcionamento da educação no Estado de São Paulo. Eu fico muito feliz de ver uma apresentação como essa, porque a gente vê, né, e o contexto usado no início da apresentação mostra o quanto que a educação de São Paulo sofre. Os indicadores não melhoram na velocidade como a gente gostaria, né? As quedas subsequentes, né, no ranking do IDEB mostram isso de maneira muito clara. São Paulo era para ser em primeiro lugar em todos os níveis e destacado em relação aos outros estados do Brasil. Isso não acontece hoje, né? E também agradecer por estar disposto a fazer a sua apresentação, mesmo nesse ambiente de informalidade. Uma vez que a gente não conseguiu atingir o quórum, uma pena. Eu gostaria que todos os deputados da Comissão de Educação estivessem aqui para a gente poder discutir juntos os destinos da educação de São Paulo. E eu gostei em especial desse contexto, né, sobre as dificuldades, né? Um aluno do 9º ano em matemática tem uma aprendizagem semelhante ao de um aluno do 6º ano, né? Esse foi um dado assim, que me chamou muita atenção. Um aluno do 3º ano em português tem uma aprendizagem equivalente ao aluno do 9º ano dos anos finais, né, do ensino fundamental. Então, isso mostra o quanto que a gente tem que evoluir, né? Hoje em dia, dado também apresentado pelo senhor, só 30% de quem tem 18 a 24 anos está estudando de alguma maneira, seja só estudando ou estudando e trabalhando. Isso mostra o quanto que a nossa educação não auxilia, não está sendo suficiente para que as crianças, os jovens, se preparem para o futuro, né, e consigam progredir na vida, consigam encontrar o seu caminho, realizar os seus sonhos, né? E eu tenho uma empatia muito grande por isso, porque, enfim, eu tenho uma idade, né, sou jovem, mas eu passei também um pouco por isso, né? E eu vi muito de perto o quanto que uma oportunidade, quando chega cedo, faz a diferença na vida de alguém. Então, eu venho de um contexto tipicamente brasileiro. E eu acho que é importante até falar, porque eu raramente falo muito sobre isso, raramente falo sobre da onde eu vim, mas mostra muito o contexto e por que eu valorizo a educação. Eu venho de uma família de 11 irmãos, sou o mais novo, de 11. Minha mãe era diarista, então trabalhou a vida inteira em diversas casas e fazia o impossível para conseguir dar condições mínimas para que a gente conseguisse viver numa condição ok. Ela sempre sonhou em estudar, mas nunca teve a oportunidade. Então, ela repassou esse sonho para a geração seguinte.
Então, ela sempre cobrou que a gente estudasse muito. E se não fosse esse empurrão dela, se não fosse eu ter uma oportunidade de estudar numa boa escola, porque ela foi atrás, pediu, enfim, conseguiu fazer com que eu entrasse numa escola que ensinasse bem o básico, uma escola com bolsa de estudos, infelizmente, eu não estaria aqui hoje, né? Isso me possibilitou ir para a faculdade, o que é algo muito raro entre os jovens. Isso me possibilitou fazer coisas muito legais, estudar economia aqui em São Paulo com bolsa de estudos também, depois fazer um mestrado nos Estados Unidos com bolsa de estudos também. E pessoal, você, pessoal, por favor, só aplaudam, mas agora deixa o deputado falar, por favor. Obrigada. Enfim, e depois dessa experiência lá fora, que foi uma experiência única, que eu acho que pouca gente tem acesso, eu me senti no dever de voltar e tentar ajudar de alguma maneira. E aí eu ajudei a começar uma consultoria em educação pública, a gente ajudou a trazer o MMR aqui em São Paulo, a gente trabalhou em diversos projetos, ao redor do Brasil, em diversos dos estados, e com 3 objetivos básicos. Pessoal, peraí, calma. Pessoal, ele está falando, nós vamos tirar depois nossas conclusões, por favor. Pois bem, e a gente buscou fazer um trabalho que ia na direção de 3 pontos principais. O primeiro deles é ajudar as secretarias na implementação de políticas públicas que atingissem 3 objetivos. O primeiro, aumentar a aprendizagem em português e matemática. Então, ajudar as crianças e os jovens a aprenderem mais matemática e português. Hoje em dia, de quem se forma no ensino médio numa escola pública no Brasil, só 4 a cada 100 alunos sabem o mínimo adequado em matemática. Isso é um número que a gente tem que mudar para ontem. Isso é um número inadmissível, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tinha e a gente buscava ajudar os estados. O segundo é combater o abandono escolar, que é outro número assustador no Brasil. Quase metade dos nossos jovens abandonam a escola antes de se formar no ensino médio. E isso é algo que a gente tem que mudar de novo, para ontem, aqui no Brasil. E o terceiro objetivo que a gente buscava nos nossos trabalhos, né, onde a gente chegava, era usar melhor os recursos públicos da educação. Então, aquele dinheiro que é alocado para a educação, como que a gente pode fazer para usar eles da melhor maneira possível? Né, uma vez que eles são escassos e que a gente, quanto melhor usar, mais os alunos vão aprender, menos eles vão abandonar a escola. Então, essa era a nossa preocupação. Tudo que a gente fazia era voltado para isso. E eu vendo a apresentação do senhor, eu fico muito feliz de notar esse foco em comum. Foco na aprendizagem, que os alunos aprendam mais, que as crianças e jovens aprendam mais e se formem para o futuro. Né? Então, uma gestão baseada em evidências. Isso é muito importante. Porque se as políticas públicas é demonstrado que elas funcionam, elas têm que ser implementadas. Se não existe um embasamento que mostre que elas vão melhorar a aprendizagem dos alunos, ela não deveria ser implementada. Uma preocupação muito grande eu gostei com a equidade. Isso é fundamental. Não adianta nada a gente melhorar o Estado como um todo, mas só algumas escolas melhorarem e as outras ficarem para trás. Não adianta. Então, a gente tem que buscar melhorar essa questão da equidade. Né? E, de novo, os recursos são escassos. Olhando o orçamento aqui de 32 bi, praticamente metade já vai embora com o repasse do Fundeb municipal e com o pagamento de nativos. Então, esses 32 bi não são 32 bi, é metade disso. Então, a gente tem que ter um cuidado ainda maior com os recursos públicos da educação, e eu notei isso na apresentação, e eu achei isso muito, muito bom. O foco em ensino médio de tempo integral, eu acho que é fundamental. Isso, as evidências empíricas mostram que ensino médio de tempo integral tem dado resultado muito acima do regular em Pernambuco, na Paraíba, onde ele está sendo implementado. Então, isso é um grande ganho para a gente aqui no estado de São Paulo.
modernização através de ferramentas. Então, a classe digital, evitando retrabalho, eu acho que isso é fundamental. Aumentar a quantidade de avaliações, a gente precisa saber se os alunos estão aprendendo. Eles estão aprendendo mesmo? Se eles não estão aprendendo, o que a gente pode fazer com o mínimo, assim, com a maior recorrência possível, para que eles consigam aprender o conteúdo adequado no tempo adequado? Os alunos das escolas públicas no Brasil, eles têm uma carência não só de aprender matemática e português, mas também de melhorarem o seu comportamento, a sua postura, para que possam estar preparados a trabalhar em uma empresa ou no mercado de trabalho no futuro. Então, aprender também resiliência, buscar se superar através de desafios, tudo isso faz parte da formação dos jovens, e a gente infelizmente ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas eu vejo que o trabalho que o senhor está realizando está indo nessa direção. E por último, as aspirações. É muito importante que a gente pergunte para os nossos alunos qual é o sonho deles, onde eles querem chegar. Porque se eles não souberem que eles podem sonhar, eles nunca vão chegar em lugar nenhum. Então é muito importante que eles pensem também onde eles querem chegar. Sobre o PDDE estadual, que é um projeto que a Secretaria, através do governo, vai direcionar aqui para casa, contem com o nosso apoio. Eu acho que é super importante que as escolas tenham um recurso para usar na ponta e não ficar dependendo do FDE, que é burocrático, que demora, não entrega, e aí reformas simples acabam demorando e muitas vezes não acontecendo. Buscando bloquear, enfim, iniciativas que não vão ao encontro ao interesse do aluno, que é aprender mais, é evadir menos, sair menos da escola, e é com que os recursos públicos da educação sejam utilizados da melhor maneira possível. Esses são os nossos 3 objetivos. E eu tenho buscado guiar o nosso trabalho na Comissão de Educação sempre nessa direção. Sobre projetos de lei, eu até agora protocolei 2, um deles com bastante expectativas de ser aprovado. Eu acredito que seja um projeto bastante transformador e que vai em linha ao que funciona de melhor na educação no Brasil e ao que o próprio Ministério da Educação tem recomendado aos estados, que é o ICMS educacional. Então, colocar como critério de repasse do ICMS aos municípios desempenho na educação. Porque se a gente depender da força de vontade, da paixão dos prefeitos sobre a educação, a gente não vai conseguir conquistar todos. Então, é muito importante que os prefeitos tenham uma cenourinha, tenham um incentivo a mais para focar num bom trabalho na educação. Então, esse é um projeto super interessante que a gente pode falar daqui a pouco. E, por último, a nossa atuação na CPI das universidades, que acabou abrindo espaços para outras discussões em outras esferas. Então, a CPI das universidades serviu, no meu caso, como uma oportunidade para me aprofundar sobre a situação da USP, Unesp e Unicamp. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer até o convite que foi feito para a reunião que a gente teve na Unesp alguns dias atrás. Eu gostei muito da conversa, já me sanou várias das dúvidas que eu tinha e... enfim, mesmo assim eu tenho várias perguntas aqui para fazer, vou tentar ser breve. Também saudar os professores da Unesp que estão presentes. Vou tentar ser rápido porque o pessoal já deve estar com fome nessa altura do campeonato. E ainda tem gente para perguntar, é verdade, deputado Paulo. E também dizer que eu fiquei muito impressionado com a qualidade da apresentação e a qualidade do preparo. Isso mostra... o nível de seriedade das discussões que a gente tem aqui. Eu tenho uma expectativa, e aí falando diretamente para o professor Poveda, que os outros reitores, o professor Varran, o professor Knobel, também, quando vierem aqui, que sigam esse modelo. Eu acho que é uma maneira muito bacana da gente começar uma conversa estruturada abordando diversos tópicos aí das universidades estaduais. Gostei de diversos pontos da apresentação, parabenizar também pelo ranking entre as 10 melhores da América Latina. Eu gostei muito do direcionamento na busca de diferentes fontes de receita. Eu acho que isso é um passo muito importante para que as universidades estaduais se modernizem. A preocupação demonstrada não só sobre a sustentabilidade financeira, mas também sobre como que a expansão dos campi universitários acontece. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta inicial. Eu vi que foi mencionado, no contexto histórico, a inspiração no modelo da Universidade da Califórnia como um pontapé inicial aqui para as universidades estaduais e, sobretudo, para a Unesp. E eu acho que essa comparação é uma comparação muito feliz, porque o estado, na verdade, da Califórnia tem um sistema que junta excelência
com abrangência, de uma forma que a gente deveria se inspirar mesmo aqui em São Paulo. Então, sendo um sistema tripartite, né, as universidades da Califórnia são aquelas que são voltadas para pesquisa de ponta, e elas custam mais caro mesmo, mas ensinam um número menor de alunos, são 150 mil alunos por volta. Aí tem um nível abaixo voltado mais para ensino mesmo, que é ali que formam as classes trabalhadoras e técnicas do Estado. Então, enfermeiros, contadores e por aí vai, que são as universidades estaduais da Califórnia, que ensinam por volta de 500 mil alunos. E o nível abaixo ainda tem as universidades que são, na verdade, os community colleges, né, que são ensinos técnicos, né, que tem uma abrangência de 2 milhões de alunos na Califórnia. E isso é um modelo que eu acho que é muito bem sucedido e que consegue ensinar muito mais alunos e fazer pesquisa de ponta de maneira mais concentrada. E nesse contexto, né, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma síndrome de Harvard, né? Todo mundo quer ser Harvard. Todos os departamentos querem fazer pesquisa de ponta, quer ganhar prêmio Nobel, tal. E quando a gente não prioriza e aloca recursos de maneira eficiente, a gente acaba jogando recurso no lixo, né? E, no final de contas, né, o que eu gostaria de fazer, a primeira pergunta é sobre o espaço. Se o senhor acha que existe um espaço, né, para repensar a vocação dos campi, das universidades, das unidades, né, dos departamentos, né, sobre onde focar, ensino ou pesquisa, sobretudo voltado para o tempo dos professores, né, que é o maior custo da universidade, né? Então não valeria a pena a gente ter também professores 100% votados para darem aula e não todos voltados com espaço relevante da sua carga horária voltada para a pesquisa, né? A gente tem, no meu ponto de vista, acredito que a gente deveria repensar, até porque a Unesp está em 209 dentre as 1.000 universidades do mundo em quantidade de pesquisas, né? Então, não tem um número de pesquisas muito bom, mas quando a gente considera a qualidade dessas pesquisas, né, qual que é o percentual dessas pesquisas que tem um alto nível de citação, né? Tem até os dados mostrados em um dos slides, mas ela está em 831 entre as 1.000 principais universidades, isso no ranking da Universidade de Leiden, que é a universidade holandesa, que mede a qualidade das pesquisas realizadas nas universidades, né? Então, fica muito claro, né, que a gente pesquisa muito, mas a qualidade da pesquisa não é boa. Né, pelo menos na média não é boa, né? E isso, né, é um ponto que eu acho que é o fruto dessa síndrome de Harvard que a gente tem, e que eu acho que a gente deveria, e como a vocação, né, como o desenho da universidade da Unesp, né, ele é bem mais centralizado, ele tem um nível de capilaridade muito maior, ele poderia também, em diversos desses pontos, focar mais no ensino do que na pesquisa. Eu gostaria de saber qual que é a opinião do senhor sobre isso. Muito boa. Eu vejo que eu gostaria que nós saíssemos dessa CPI apontando que tem que ser corrigido, né? Mas abrindo um espaço para essa discussão, né? Então, que é uma pergunta até que foi inspirado, nós temos conhecimento de que na história houve uma inspiração no modelo da Universidade da Califórnia, e ela congrega muito. As estaduais, elas estão muito presas no modelo de universidade napoleônico, certo? Que é um modelo que prevaleceu aqui antes da USP, que era a formação. Nas Grandes Écoles, você tinha a formação de profissionais. Então, o sistema californiano, ele mantém o modelo napoleônico, ou francês, e mantém, nas de ponta, o modelo Humboldtiano, que é o alemão, e pós-Humboldtiano, que é quando nós temos praticamente, traz a questão do MIT com a questão da inovação, que seria aí uma terceira fase da universidade, da história da universidade. E ela tem o técnico que nós temos aqui, tem uma matéria fantástica aí do Paula Souza, que a Laura Laganá está fazendo, ou seja, com índices belíssimos. Entende? Então, eu junto com a sua síndrome de Harvard, eu coloco o mito do canudo, né? Eu vejo que o Estado americano ele não despreza a formação técnica. Você sabe disso, você estudou lá. Ou seja, eu vejo aqui, isso tem que ser repensado.
Todos nós, com qualquer trabalho que nós fazemos, o trabalho é digno, então você pode ter. Mas todo mundo agora, você vê que vai. Aí você pega dos 8 milhões de brasileiros que estão no ensino superior, 75% está no sistema privado. 25% está no sistema público, e aqui no público ainda considerando as municipais, que são públicas, bem entre aspas, né? Não nas estaduais, nas federais. Então, eu vejo que é um debate interessantíssimo. Hoje, se eu olhar a Unesp no momento que ela foi concebida pelo Paulo Egídio Martins, ela estaria no modelo francês, formativo. A Unesp, depois de 40 e tantos anos, eu tenho uma mescla. Por que tem a mescla? Que eu tentei adiantar lá, mas foi bom você colocar para me explicar melhor. Por que eu tenho uma mescla? Porque aquelas que evoluíram do modelo francês para o modelo robotiano e até para o de inovação, porque nós já temos muitas das unidades fazendo inovação, mas nós criamos. E as que estão sendo criadas, elas tendem a ficar muito mais com o modelo francês de formação. Então, eu vejo que isso é um debate que pode evoluir daqui, né? Eu comentei contigo, né, do Manifesto dos Pioneiros, de 32, que desembocou na Universidade de São Paulo. Por que não criar um manifesto novo? Ou seja, selecionar intelectuais, professores, representantes da sociedade, políticos, com a intenção de repensar o sistema de ensino superior no Estado de São Paulo, na perspectiva de não desconstruí-lo, porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar na contramão da história, mas ir na direção positiva. Então, se a pergunta é essa... Agora, novamente aí com os rankings, né? Eu até peguei aqui para me apoiar, para dar... Porque nós estamos fazendo 30 anos de autonomia. Cresceu muito a Unesp em quantidade, a ponto de estar refletido como a segunda maior. Mas ela ainda, e muito bem colocado pelo deputado, ela não acompanha o índice de impacto da forma como o deputado gostaria, que é o que ele colocou. Nós temos que separar, por isso que nós temos essa simetria interna, né? Então, pegando em média, lá atrás, deputado, em 1989, o impacto médio da produção da Unesp era 0,46. Vamos arredondar para 0,5. Nós estávamos 50% abaixo da média mundial, que a referência é 1, que é baseada assim. O ano passado, nós saímos nós fomos para 0,92. Ou seja, nós estamos agora abaixo apenas 8% da média mundial. Nós seguimos, no fundo, aí a média. E se eu separar a produção, por exemplo, de algumas unidades da Unesp, eu vou a 1,3. Eu fico 30% acima da média mundial. E buscar, entendendo, né, através dos especialistas, fui conversar com os reitores, fui conversar com o professor Zago, ex-reitor da USP e atual presidente do Conselho da FAPESP, fui conversar com uma série de ex-reitores, né, especialistas de institutos, fundações, e li uma série de papers, artigos sobre pesquisa e desenvolvimento, sobre onde faz sentido sobre o viés de desenvolvimento econômico. Enfim, a gente fez uma lição de casa bastante profunda, estudou cases de outras universidades do Brasil e de fora do Brasil, para ver onde que universidades públicas funcionam bem, para tentar desenhar um modelo, ou talvez até um mapa de por onde as universidades deveriam perseguir, né, qual caminho elas deveriam percorrer para se modernizarem. A gente acabou chegando num desenho de 5 eixos, né, que cada uma das universidades deveriam trabalhar. E, enfim, essa visão, né, acabou fazendo com que a gente conseguisse outros espaços. Então, eu acabei sendo nomeado para o Conselho Consultivo da USP. Então, hoje, mais um espaço ali dentro da própria universidade para ter alguma influência e poder auxiliar a universidade a se modernizar. E também, há 2 semanas atrás, convidado pelo governador a ter uma reunião junto com o secretário de Educação, com o secretário de Desenvolvimento Regional, Vignoli, secretário de Educação, Roscielli,
e também com o reitor da USP, professor Varran. Então nós, 4, discutimos, enfim, esses pontos de modernização que as universidades deveriam percorrer, e isso está se tornando aí uma semente aí de um trabalho mais profundo que a gente está levando em frente aí nas próximas semanas para fazer com que, enfim, a gente consiga dar os primeiros passos para modernizar as 3 universidades estaduais. Então, o que começou, né, lá atrás, de uma participação de uma CPI, se tornou uma pesquisa profunda, se tornou uma visão de como as universidades deveriam se modernizar, agora está se tornando algo mais concreto, palatável, para que seja implementado. Né, claro, gradualmente, alguns dos pontos, não todos. Né? Por exemplo, nós temos 5 eixos. Né? O primeiro é governança, modernização da governança das universidades. Segundo, geração de fontes extra-orçamentárias de receita, super importante para que as universidades dependam menos do repasse do ICMS, né, e que o Estado possa tirar um pouco da participação que é tão pesada das universidades para focar na educação básica, que é o principal. Foco na qualidade da gestão. Então, uma espécie de lei de responsabilidade fiscal das universidades, para que elas possam ir na direção certa e evitar fazer grandes exageros. Né? A gente sabe que, ao longo do tempo, existem reitores responsáveis e reitores irresponsáveis. Por sorte, né, nós temos hoje reitores responsáveis nas 3 universidades estaduais, mas não foi o que aconteceu ao longo desses últimos anos. Né? A gente teve alguns reitores, sobretudo na USP e na Unicamp, que deixaram muito a desejar. E 4º ponto, sobre excelência acadêmica. Então, quais são os incentivos que os atores, né, dentro da comunidade acadêmica têm para fazer pesquisa de ponta? Esses incentivos hoje a gente identifica como distorcidos. O maior parte dos pesquisadores tem um incentivo muito grande para pesquisar em número e não em qualidade. Então a gente quer trazer incentivos para que essa orientação mude, né, para realmente pesquisas de ponta, pesquisas relevantes. E o último ponto é de reestruturação. Né? E aí é uma reestruturação que é embasada e inspirada no modelo das universidades da Califórnia, que conseguem, ao mesmo tempo que fazem pesquisas realmente de ponta, conseguem ter uma abrangência muito grande, colocar muitas pessoas para dentro desse sistema. Isso é um custo não tão elevado. Né? Isso por uma série de políticas e orientações que eles têm de estrutura das universidades, que a gente gostaria de, sugerir às universidades estaduais de seguirem também. Assim a gente conseguiria fazer mais pesquisas de ponta e abranger mais alunos do nosso sistema de ensino superior paulista. Agora, deputado, entre os eixos do seu mandato, lógico, né, o foco sempre na educação, eu gostaria que o senhor comentasse alguns temas, como a educação no estado de São Paulo pode chegar, por exemplo, educação pública com qualidade de gestão privada. Como a gente chega nesse molde no estado de São Paulo? O primeiro projeto de lei que a gente protocolou aqui na Assembleia justamente visa um ajuste na lei das OS para permitir que organizações voltadas para o ensino e pesquisa se tornassem organizações sociais. Então, isso destravaria, né, a possibilidade... o Charter School, é isso? Isso, destravaria a possibilidade de fazer o Charter School, que são as escolas conveniadas, que são, no final de contas, escolas públicas, né, em que todos os alunos estudam gratuitamente, mas com gestão de uma organização social. Isso é um modelo que funciona em mais de 70 países do mundo e de maneira muito bem sucedida, né, traz resultados positivos. Né, e, enfim, traz um dinamismo, né, uma competitividade entre as próprias escolas para que elas busquem mais recursos e que elas tragam mais resultado. Então, a gente tem que sempre se pautar por resultado. Os alunos estão aprendendo mais, então essas escolas onde os alunos estão aprendendo bem deveriam ser valorizadas. Então, essa é um pouco uma das pautas que a gente tem. Né? Então, mas eu acho que também não é única, e a gente, como atuação do Partido Novo, a gente tem feito uma série de posicionamentos, né, bastante firmes e bastante impactantes até em áreas críticas, inclusive para o governo do Estado, como as desestatizações. Então isso é um assunto que já foge um pouco da minha pauta principal, que é a educação, mas que, é uma pauta bastante relevante e que a gente no Novo defende muito. Então, por exemplo, a extinção das 5 empresas estatais. Né? Vou aproveitar e perguntar, o que o senhor achou disso? Né? Foi um projeto que foi bastante discutido na casa nesse primeiro semestre. Você acha que o molde foi certo? E já colocar um gancho também com a privatização do ginásio Ibirapuera, do próprio zoológico, todo o conjunto de privatizações que tivemos na casa esse primeiro semestre.
O governador João Dória consegue segunda vitória expressiva com o pacote de desestatizações. Depois do complexo do Ibirapuera, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que concede o zoológico, Zoo Safari e o Jardim Botânico Paulistas à iniciativa privada por 35 anos. O zoológico e Zoo Safari têm uma área de 900 mil metros quadrados. Além de abrigar espécies de árvores nativas, tem aproximadamente 3 mil animais. Por conta da grande procura para passeios, pesquisas científicas, capacitação de recursos humanos e biológica, muitos ambientalistas foram contrários à aprovação. Apesar disso, o governo disse que zoológico dá lucro, mas o Instituto Botânica gera prejuízo. E por isso, todos devem ser modernizados. O projeto de lei aprovado pelos deputados permite a exploração comercial das atividades de educação ambiental, recreação, lazer, cultura e ecoturismo do zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico. Como contrapartida, a empresa vencedora da licitação, que terá prazo máximo de vigência de 35 anos, deverá investir na conservação, manutenção e modernização dos equipamentos, prédios, áreas de exposição de flora e demais áreas do parque. O projeto de lei 183 de 2019 é de autoria do governador João Dória e teve voto contrário do PT, PSOL, PCdoB, PTB e do deputado Bruno Ganem, do Podemos. Os deputados da oposição propuseram emendas com mudanças no texto e a base do governo aceitou alterar alguns pontos para atender às reivindicações de pesquisadores. O projeto agora segue para a sanção do governador. Inclusive, o que nós do Novo fizemos foi colocar parte das nossas equipes de gabinete, né, dos 4 deputados estaduais do Novo, para trabalhar em conjunto e fazerem um estudo técnico sobre esses projetos de desestatização. E aí, nessas agendas, a gente se aprofundou mesmo, olhou a fundo os números, buscou entender qual que era a destinação que o governo do estado gostaria de dar para cada uma delas, e a gente acabou entrando num comum acordo de que os pontos ali que foram defendidos pelo governo, são pontos que são coerentes e tecnicamente respaldados. Porque a nossa preocupação é sempre essa, né? A gente tem essa visão de mundo de ser favorável aos projetos de desestatização, ser favorável às privatizações, mas que ela tem que ser tocada de uma maneira técnica. E isso acabou acontecendo, a gente ficou muito feliz com a aprovação desses projetos, né? E a gente espera que no segundo semestre, nos próximos semestres, cada vez mais projetos apareçam com essa linha, né, de privatização. A gente acha que é muito importante e é um ponto em comum que a gente tem com o governo. Agora, deputado, voltando para o tema educação, o senhor tem como uma das propostas Vale Escola para alunos de baixa renda estudarem em escolas particulares. Como funcionaria isso no estado de São Paulo? Então, esse é um projeto que nós, como deputados estaduais, não temos autonomia para implementar, obviamente. Isso é um programa que está na mão Pode sim levantar a discussão, de Educação. Né? Isso a gente busca sempre levantar. Esse é um projeto que eu diria que, de todos os que eu tenho olhado, talvez seriam um dos que estão um pouco mais longe assim, de serem, de fato, implementados. Né? Então, por exemplo, o projeto de ICMS educacional é algo que está muito mais próximo. A visão de modernização das universidades é algo que é intermediário, e esse projeto, por exemplo, do voucher é algo que está muito mais distante, né? Até porque a gente precisa amadurecer bastante a ideia e buscar testar. Então, eu gostaria acho que toda política pública de alto impacto, né, ela deveria ser antes testada, né, numa escala menor, num projeto piloto, para depois, enfim, ser escalonada aí para todo o estado. Então, com base, óbvio, numa avaliação de impacto. Então, eu gostaria de, enfim, que fosse um projeto que desse mais oportunidades para as famílias, né? Eu acho que tem várias formas de começar essa atuação. Por exemplo, uma forma em que ela já acontece, o voucher já existe hoje no estado de São Paulo, por exemplo, para inclusão. Então, diversos alunos com necessidades especiais no estado de São Paulo hoje já contam com a rede privada para dar suporte para que, enfim, eles tenham uma educação de nível adequado. Porque a gente sabe que a rede pública não consegue dar conta, não consegue nem sequer ensinar o básico para os alunos que estão com 100% de capacidade de aprendizado. Imagine com aqueles que têm algum tipo de dificuldade. Então, o que eu acho só é que a gente tem que parametrizar melhor, né, buscar evoluir a forma como esse trabalho é realizado, né, e a orientação política, né, como política pública, né, para inclusão,
mas eu acho que também dá para expandir não só para a inclusão, mas também para alunos da rede normal. E eu gostaria pessoalmente de priorizar aqueles alunos de escolas que têm IDEB e IDESP baixos. Então, escolas que não estão conseguindo ensinar, seria muito importante que esses alunos tivessem uma alternativa e as famílias, né, tivessem a alternativa de colocar esses alunos numa escola particular, que aí sim poderia ser uma maneira de dar uma oportunidade para quem realmente não está tendo nenhuma oportunidade. Isso é bastante complexo, porque os alunos que vêm de uma escola que tem uma baixa aprendizagem vão ter uma dificuldade muito grande também de entrar numa escola privada em que todos os alunos aprendem, ou a maior parte dos alunos aprendem em tempo regular, né, e numa velocidade regular. Então teria que ter algum tipo de adaptação, né? Ou então, enfim, existem diversas formas, né? Mas eu gostaria de priorizar esses alunos que estão, infelizmente, nas escolas com os menores indicadores de aprendizagem do Estado. Agora, deputado, o senhor bota nos seus eixos priorização da educação básica. A gente vive num estado onde se investe muito no ensino superior, né? Um grande investimento nas universidades públicas e, de repente, quem tem acesso é quem tem mais dinheiro. A universidade pública. Como mudar isso? Então, eu acho que o que a gente tem buscado fazer são pequenos pontos que vão na direção de um cenário melhor, né? Em que a gente priorize mais a educação básica, em que a gente, né, consiga fazer com que o ensino superior seja mais eficiente na alocação de recursos. Mas, como eu digo, assim, não existe nenhuma bala de prata que sozinha resolva todos os problemas. São vários sistemas complexos e que a gente tem que atacar alguns pontos que são pontos mais nevrálgicos, que vão fazer uma diferença grande. Então, de um lado, a gente tem que buscar melhorar a educação básica, do outro, a gente tem que fazer com que o ensino superior seja mais eficiente, abranja mais pessoas, tenha mais inclusão e faça mais pesquisas de ponta com menos recursos. Então, o que não é uma equação simples de fazer. Sim. É menos recursos do Estado, né? Então, pode ser mais recursos do setor privado, por exemplo. Então, esse projeto de modernização que a gente tem nas universidades, ele busca atingir esse objetivo, fazer com que as universidades façam mais pesquisas de ponta, talvez não necessariamente em números, mas em qualidade, né, de pesquisas realmente relevantes, né, com menos recursos oriundos do Estado, né, de repasse do ICMS. Né, isso não significa um orçamento menor para as universidades, elas só podem buscar orçamento de outras formas, né, abrangendo mais pessoas e, enfim, o que a gente busca fazer vai muito nessa linha. E aí a gente vai ver um custo menor por aluno, né, por parte do Estado. E aí esse recurso que deixaria de ser utilizado no ensino superior poderia ir para a educação básica. E na educação básica, o principal projeto que a gente tem hoje é o do ICMS educacional. Então, uma série de pontos que a gente tem que fazer para melhorar a educação, inclusive vários deles estão sendo propostos pela Secretaria de Educação e que são projetos muito interessantes. A gente pode, inclusive, falar daqui a pouco sobre eles. Mas o ICMS educacional, ele é uma chance de você premiar aqueles municípios que têm boas notas, aqueles municípios que tiveram uma boa evolução independentemente da nota. Então, quem ficou para trás, mas mostrou evolução, também é premiado. E aqueles municípios que têm um índice maior de municipalização, que isso é muito importante. A rede estadual pública de ensino, ela é muito desorganizada. Isso historicamente, né? Não por conta dessa gestão, e nem da anterior, mas isso é um passado bastante grande que a gente tem de ter, às vezes, mais alunos do ensino fundamental do estado do que do município. Em diversos municípios, inclusive o município de São Paulo, que é o mais importante do estado, em termos numéricos, né? A maior base de alunos do estado estão no município de São Paulo. Então, me parece, né, muito importante também valorizar não só o desempenho, mas também o quanto que os municípios são municipalizados. Então, e a gente está buscando, né, trabalhando junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, né, refinar esse projeto, né, para que ele, enfim, seja o mais eficaz, né, o mais, eficaz mesmo possível, para que os prefeitos tenham incentivos para melhorar o índice de qualidade de educação, para melhorar a educação e aí com essa, tendo como contrapartida, recebendo mais recursos do ICMS, que são recursos que são valiosos, não só porque os orçamentos da maior parte dos municípios são orçamentos exprimidos, mas também porque esses recursos do ICMS que são repassados para os municípios, eles não são carimbados.
Então eles não necessariamente precisam ser alocados na educação, o que dá liberdade para o gestor de alocar onde ele acha que é mais importante. Isso tem um valor muito grande, porque se aumenta o repasse do Fundeb, vai ser mais recursos que tem que ser gasto na educação. De onde vêm os recursos para a educação? Qual é a principal fonte de recursos? Como devem ser investidos os recursos? Bom, os recursos vêm de diferentes fontes, sendo a principal delas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E como funciona o Fundeb? O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e TVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio, que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das prefeituras e do governo do estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na educação básica pública. Esse número é determinado pelo censo escolar realizado no ano anterior. O total de matrículas de cada rede de ensino é então multiplicado por um fator de ponderação, para se chegar ao valor que deve ser enviado às contas de cada estado e município. Esse fator de ponderação representa quanto vale cada matrícula. Há 19 fatores de ponderação, sendo a matrícula no ensino fundamental urbano, nas séries iniciais, a base de cálculo. Por exemplo, uma matrícula em um curso integral ou em uma escola no campo precisa de mais recursos, então ela vale mais que uma matrícula em tempo parcial. Mas para tudo isso acontecer, precisamos de uma ferramenta muito importante, o censo escolar. Nós, gestores, temos que informar exatamente quantos alunos estão matriculados em nossas redes de ensino, em cada etapa e modalidade. A partir desses dados, uma comissão intergovernamental formada pelo ministro da Educação, 5 representantes do CONSED e 5 da Undime define um valor para cada tipo de matrícula. Nos estados onde os recursos arrecadados não são suficientes para atingir um valor mínimo nacional, o governo federal faz uma complementação para este fundo contábil estadual. Agora, é importante saber que existem regras para o uso dos recursos do Fundeb. De toda a verba recebida, o gestor deve destinar no mínimo 60% para o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício. Os outros 40% ficam para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, determinadas pelo artigo 70 da LDB. Nesse artigo, a LDB especifica as ações nas quais os recursos podem ser gastos. Esse dinheiro deve ir para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então pode capacitar o pessoal do magistério e outros profissionais da educação, construir, ampliar, reformar e equipar uma escola, aplicar em material didático e investir em transporte escolar. Já o artigo 71 determina onde os recursos não podem ser usados. Ações de assistência social, odontológica, médica, farmacêutica e de alimentação não podem ser consideradas despesas custeadas com o recurso do Fundeb, por não serem ações educativas. Para realizar a tarefa de acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos, o Fundeb conta com um Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Esse conselho é formado por representantes do poder local, professores, diretores, pais, alunos e servidores. E o que faz esse conselho? O conselho é o olho do cidadão naquilo que o poder público faz com o dinheiro da educação. É ele quem vai examinar todos os aspectos relacionados ao Fundeb. Quanto dinheiro entrou no fundo, quanto e em que foi aplicado. A formação desse conselho é condição necessária para o repasse dos recursos. Ou seja,
Se o município não tiver conselho, não recebe a verba. O mais importante de tudo é entender que a Secretaria de Educação é a responsável por administrar os recursos que vêm do Fundeb. Isso está no artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas as informações relativas ao Fundeb estão disponíveis na internet, inclusive as previsões da arrecadação. Os links para acessar todas essas informações estão no portal do Conviva, é só clicar e conferir. E para apoiar o gestor no uso dos recursos públicos, o Conviva disponibiliza ferramentas para o controle da receita e despesas. Com isso, o gestor e sua equipe podem acompanhar o fluxo dos recursos e planejar com mais eficiência. E o ICMS não, o ICMS não tem essa trava, ele pode ser alocado em infraestrutura no município, enfim, com aquilo que o prefeito quiser. Isso é um recurso que vale muito para o prefeito que tem hoje pouca autonomia sobre o seu próprio orçamento. Agora, deputado, como o senhor vê a situação dos professores e como aprimorar a carreira docente no estado de São Paulo? Acho que esse é um tema bastante complexo, né? E que a gente precisa hoje estudar quais são os pontos do Estatuto do Magistério que estão desatualizados, né? E que poderiam demandar alguma mudança. Isso não significa tirar nenhum direito, nem nada, mas simplesmente adequar o Estatuto com o tempo. Talvez eu veja com bons olhos também a ideia de criar uma carreira nova, opcional, para aqueles que quiserem entrar. Enfim, são medidas que são sempre discutidas pelos especialistas em educação, né, e que a gente ainda precisa avançar muito, né? Eu acho que não tem hoje nenhum desenho que seja já... enfim, considerado o melhor de todos para a carreira do professor. Esse é um tema bem complexo e que eu acho que a gente está muito longe ainda de ter uma discussão sólida, pelo menos hoje, né? Antes, agora no recesso, tem poucas condições ainda de discutir com profundidade. E o ensino técnico no estado de São Paulo? É necessário ampliar? O que pode ser feito? Acho que o ensino técnico é um case muito bem sucedido, né? Hoje no Brasil a gente desvaloriza muito o ensino técnico. E o ensino técnico é uma oportunidade enorme de, enfim, abrir uma oportunidade para aqueles alunos que não teriam nenhuma outra oportunidade, né, de aprender algo e buscar um trabalho e se tornar empregável. É algo que os países europeus trabalham muito focado, né, nisso e que a gente começou a tratar ao longo do tempo com maus olhos e acabou parando de investir. Eu acho que está na hora da gente buscar retomar enfim, propostas que vão ao encontro, né? Inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado muito nessa linha, né, junto com o Centro Paula Souza, de buscar trazer cursos, né, técnicos, né, que são bons para a rede pública normal, né, da Secretaria de Educação. E esse tipo de iniciativa eu acho que é muito louvável, porque amplia o acesso a um baixo custo ao ensino mais aderente à realidade, né? Que os alunos possam aprender coisas que de fato são utilizáveis aí no mercado de trabalho. Agora, deputado, vamos falar de algumas medidas que o governador tomou em relação à educação. O senhor, como especialista em educação, primeiro, o novo calendário escolar, você acha que beneficiou os alunos, beneficiou os pais? O que o senhor acha? Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante falar que o novo ele é independente do governo, né? A gente não tem um posicionamento de apoio formal nem nada. A gente busca convergência de ideias, né? A gente busca defender os pontos que a gente acredita que estão em linha com a nossa visão de mundo. Mas eu também tenho dito por aí que o trabalho do secretário de Educação, Roscielli, do secretário executivo do Haroldo Rocha, e por consequência do governador Dória, tem sido um trabalho muito sólido e muito bom. Inclusive, comparando, né, com o passado, né, que a gente viu na Secretaria de Educação, eu costumo até brincar que se não for agora, não vai. Então, com uma equipe tão boa, com iniciativas tão boas, eu acho que agora tem que andar. A educação de São Paulo tem que andar. E a gente já esperou tempo demais parado, estagnado, para tomar uma medida. E felizmente, né, vieram pessoas aí nessa nova gestão que estão a fim de fazer mudanças e mudanças coerentes que de fato melhoram a vida dos alunos, né? Então, o calendário... Apresentamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, o novo calendário
da educação a partir de 2020. Como é e como vai funcionar esse modelo, Rosselli? Governador, nós estamos distribuindo as férias de julho em 2 semanas ainda em julho, igualando assim ao que os municípios de São Paulo fazem. O professor ficava às vezes um período numa rede, outro período em outro, então nós vamos aproximar e unificar e ter um break lá em abril, ou seja, termina o primeiro bimestre, o professor descansa um pouco, o aluno descansa um pouco, retoma, e em outubro outro break de 1 semana após o terceiro bimestre. Isso faz com que a produtividade para o aluno seja maior, porque o tempo maior de férias acaba prejudicando os nossos alunos, que estão acabando por perder a continuidade dos estudos. E essa unificação do calendário da rede estadual e da rede municipal, ela traz os benefícios pedagógicos e administrativos. Se nós observarmos a questão das férias, a questão do acúmulo de cargo, a questão dos benefícios entre as parcerias que existem entre transporte escolar de aluno, a merenda escolar, que são os grandes beneficiados, então a gente vai ter essa unificação e com certeza um melhor atendimento, uma melhor aproximação, até no aspecto formativo pedagógico. Acho que é uma boa medida, né? Ele não altera de forma nenhuma as férias, né, o tempo de férias dos professores, enfim. Ele simplesmente realoca, né, as férias em 2 momentos e adequando aos calendários de outros lugares do mundo. Então eu vejo isso com muito bons olhos. O Inova Educação é algo muito bacana, porque ele altera, né, o tempo de aula. Novas grades curriculares. Isso, e com a redução, né, de 5 minutos de cada uma das aulas, ele consegue abrir espaço para mais uma aula extra em que temas super importantes. E com mais 15 minutos. Mais 15 minutos, na verdade. Faz um tempo de aula completo, né, para aulas que seriam, enfim, extracurriculares, como, por exemplo, projeto de vida, que isso é muito importante. Nenhuma escola pública pergunta para os alunos o que eles querem fazer, no futuro deles, qual carreira eles querem seguir, ou dão, enfim, direcionamentos de como que esses alunos, né, sabendo o que eles querem fazer, como que eles chegam lá. Né? Isso é uma coisa que a maior parte dos jovens não tem muita noção. E como o nível de escolaridade dos próprios pais é menor que o dos alunos, né, por conta de ser uma geração anterior e por aí vai, a maior parte dos pais não tem condição de dar essa orientação para os filhos. Então, a escola pode fazer esse papel muito bem. E onde o projeto de vida é implementado, os resultados são muito positivos. Então, eu dou um total apoio para o Inova. E ainda por cima abrindo espaço para outras aulas relacionadas a outros temas que vira e mexe aparece aqui na Assembleia. Um ou outro deputado defendendo que se ensinem finanças nas escolas, que se ensinem robótica nas escolas e por aí vai. Então tudo isso já tem um espaço no Inova Educação e que eu acho que é uma resposta de uma demanda que é muito clara na sociedade, né? Que a escola não deveria só focar em coisas teóricas, em coisas práticas e que, enfim, ajudem os alunos a se recolocarem, a se colocarem no mercado de trabalho após a sua formação, que hoje não acontece. Agora, deputado, dentro disso também, né, falando um pouco da área da segurança nas escolas, o governador João Dória vai propor, né, na verdade, 622 policiais que vão fazer segurança das 216 escolas aí mais vulneráveis, mais perigosas. E além do mais, ele deve propor aqui no segundo semestre um projeto de lei onde os alunos serão responsáveis por ressarcir o Estado, né, do vandalismo nas escolas. O que você acha disso? Acho que são 2 pontos ótimos. Mais uma vez, eu acho que são 2 golaços. Lembrando que são os policiais, né, que vão ajudar na segurança das escolas mais vulneráveis. Então eu tenho uma seleção por vulnerabilidade. Então aquelas escolas que já têm um índice maior de violência e que podem ser violências de diversos tipos, né? Às vezes a gente pensa violência e já pensa no caso da escola Raul Brasil lá em Suzano, mas violências acontecem todos os dias nas escolas contra os professores. Violência pode ser vandalismo, pode ser tráfico de drogas, enfim, isso tudo são realidades que estão presentes em quase todas as escolas do estado de São Paulo, né, infelizmente. Né? Então, selecionando aquelas que têm um maior índice de vulnerabilidade, colocando esses policiais, que são policiais que estão na reserva, né, que eu acho que é importante falar também, porque são um perfil diferente, né, de policiais que estão na ativa. Então, isso eu acho que é uma baita bola dentro. Isso vai ao encontro do que é feito em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum ter policiais dentro das escolas. Então, enfim, não vejo nenhum ponto contra uma medida como essa. Eu acho que, pelo contrário, né, eu sou super a favor dessa medida. E o segundo ponto da responsabilização vai, mais uma vez, ao encontro daquilo que a gente acredita no novo. Né? A gente tem que ter liberdade com responsabilidade. Né? Então, não adianta nada você
achar que você é livre para fazer o que quiser se você não é responsabilizado, né? Então isso não é uma liberdade real. A gente tem que ser responsabilizado e o bem público é o nosso bem também. Então a ideia de que o bem público, né, o equipamento público é de ninguém, ela é errada. Ela é parte daquilo que a gente está pagando quando a gente paga impostos, né? Então a gente está pagando essa cadeira, a gente está pagando esse microfone, a gente está pagando o tempo que a gente está aqui falando, a gente está pagando uma série de coisas. Então é super importante que a gente use isso da melhor maneira possível e com maior eficiência e responsabilidade. Então, mais uma vez, né, a responsabilização dos alunos é até um aspecto importante. No Japão, por exemplo, algo muito interessante é que os alunos, eles mesmos limpam as escolas. Eles que fazem a limpeza dos banheiros, das salas de aula, dos corredores. São os próprios alunos que fazem esse trabalho. Então, isso é você ser responsável pelo meio que você está. E eu acho que até deveria ser implementado isso no Brasil também, como uma forma de educar as nossas crianças e jovens a se responsabilizarem pelo bem público, né, de todos, né, e cuidarem, né, criar um zelo sobre aquilo, né, que elas estão usando. Agora, deputado, quando o secretário Roscielli era secretário lá no Amazonas, ele propôs um molde de gestão das escolas pelos militares, o que é defendido por alguns colegas seus aqui na casa. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma medida, mas que ela não responde às necessidades da rede como um todo. Ela pode ser implementada pontualmente, mas ela não tem a escalabilidade necessária para abranger os 3,5 milhões de alunos da rede estadual. Eu não acho que é um modelo único que deveria ser seguido. Eu gostaria de ver vários modelos funcionando ao mesmo tempo, para que eles competissem entre si, inclusive. Né? Eu acho que o modelo das escolas militares ela funciona, mas também muito porque ela tem uma seleção grande. Então, para você estudar numa escola militar, você precisa passar numa prova. Então, na largada, você já tem uma seleção dos melhores alunos. Então, a escola vai ser boa, né? Então, claro que tem vários outros aspectos, né? De gestão de RH, de gestão de compras, enfim, que as escolas militares funcionam melhor do que as escolas públicas, né? Mas também o voucher, o charter school, que a gente acabou de discutir, poderiam ser alternativas, né? A esse modelo público tradicional, né? De novo, eu vejo com bons olhos, mas eu não acho que é essa a bala de prata que vai resolver todos os problemas, muito, muito pelo contrário. Eu acho que é mais um modelo que deveria ser implementado numa escala limitada, mas que poderia, enfim, trazer bons resultados. Deputado, dentro dessa prestação de contas dos 100 dias de mandato, estamos chegando até na parte final do programa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de uma das bandeiras do seu mandato, que é a fiscalização do Poder Executivo, o combate à corrupção e o fim dos privilégios e, principalmente, a transparência no mandato. Isso a gente tem buscado fazer muito bem, né? E no novo, né, todos os mandatários do novo, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas em todo o Brasil, né, tem uma preocupação enorme, sobretudo com os dois últimos pontos, né? De combate aos privilégios e transparência. A gente está hoje vivendo um período de crise política muito grande, né? Então, e que se refletiu na renovação política do ano passado. Então a população ela não enxerga mais na classe política as pessoas que estão representando elas de fato, né? Elas veem a classe política com muito distante, elas veem a classe política com desconfiança. Então isso é nítido, né? E todos os meus colegas aqui na casa vão concordar comigo quando eu falo isso. Agora, o que a gente tem buscado fazer, né? Primeiro combate aos privilégios, até para dar o exemplo. Liderança tem que vir pelo exemplo. Você não consegue ser um líder se você não dá o exemplo. Eu acho que essa é a característica número 1. Você pode falar coisas muito bonitas, mas se você não coloca elas em prática, isso não vale nada. Então, a gente aqui na Assembleia Legislativa, uma das primeiras medidas que a gente tomou como bancada foi a de abrir mão de carro oficial, de auxílio moradia e por aí vai. E de ter uma visão muito austera sobre os recursos que a gente tem disponível. Então, por exemplo, dos diversos assessores que a gente pode contratar, né, mais de 20, a gente contratou 8. Né? Dos recursos que a gente tem de verba parlamentar, né, que são R$33 mil por mês, a gente tem economizado, pelo menos no meu gabinete, a gente tem usado numa média de R$500 por mês. Então, economizado mais de 95% desses recursos. Né? Então, uma taxa de economia bastante grande. Né? Isso para mostrar respeito com o dinheiro do pagador de impostos e para mostrar também que dá para fazer um bom trabalho gastando menos. Aí você fala, não, mas eu preciso ter uma equipe maior, eu preciso gastar mais, tal. No final de contas, né, se você comparar o desempenho desse deputado com o de outro, às vezes um que faz, que tem uma estrutura muito mais simples e muito mais
econômica, faz um trabalho às vezes até de maior alcance. Então, não existe tanta correlação assim. Dá para fazer muito com pouco. E isso é um dos pontos que a gente busca fazer e deixar bem claro e transparente para a população, até porque eu costumo chamar que isso é uma proxy de representatividade. Assim como as pessoas têm na sociedade hoje uma desconfiança muito grande sobre os seus políticos, né? Os políticos estão representando elas não acham que eles estão de fato trabalhando por elas. Quando a gente tem essas medidas e comunica para as pessoas de forma 100% transparente, a gente ganha essa confiança das pessoas. As pessoas começam a ver, poxa, tá bom, o Daniel José está me representando na Assembleia. Ele está afim realmente de trabalhar por mim, ele está me servindo e não se servindo do mandato que ele tem na Assembleia Legislativa. Isso eu acho que é uma das mensagens mais importantes. Porque quando a gente começar, conforme as pessoas começam a valorizar cada vez mais, outros deputados começam a seguir esse exemplo e outros deputados, né, que vão se elegendo vão também implementando essas práticas. E aí a gente começa a criar uma cultura de cuidar de cada centavo. Eu já vi no plenário da Assembleia, uma vez, o deputado falando que 15 milhões não é nada. Como assim 15 milhões não é nada? Sabe? 15 milhões é muito dinheiro. Tá certo, diante do orçamento do Estado, que é 230 bilhões de reais, pode não ser uma parcela grande, mas são 15 milhões de reais, que se a gente alocar da melhor maneira possível, pode fazer diferença na vida de muita gente. Então cada centavo tem que ser bem gasto, e a gente tem que dar o exemplo. Deputado, chegando ao fim desse Prestando Contas Especial 100 dias de mandato, deixe uma mensagem para o telespectador da TV Alesp e também para o seu eleitor, o que ele pode esperar aí dos próximos meses de mandato do deputado Daniel José. Olha, eu acho que a mensagem principal, né, desses primeiros 100 dias é muito otimista, que com poucos recursos e com pouca experiência, mas muita vontade, muito trabalho, muita transparência, né, muito aprendizado, né, e busca pelo aprendizado, a gente consegue fazer um trabalho bastante efetivo, né, e que chega a impactar a vida das pessoas na ponta. E que eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente tiver pessoas preparadas, né, pessoas que estão a fim de dar o sangue, né, a gente vai conseguir entregar cada vez mais. Se em 100 dias a gente conseguiu fazer tantas coisas legais, entrar no conselho da USP, trabalhar, criar uma visão sobre o ensino superior e ajudar no começo dessa implementação no governo do Estado, trabalhar junto com as secretarias pelo ICMS educacional, ter uma atuação bastante forte aqui na Comissão de Educação, isso de primeiro mandato, nos primeiros 100 dias, eu tenho certeza aí que os próximos 100, 200, 300 dias vão ser cada vez melhores. E aí podem contar comigo. E eu também peço, né, a todos aqueles que acompanham o meu trabalho que cobrem cada vez mais, que estejam próximos e que acompanhem o nosso trabalho. Muito obrigado, deputado. Este foi o Prestando Contas Especial 100 dias de mandato do deputado Daniel José, do Partido Novo. Você pode ver e rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.